E você consegue me dar um pouco de contexto do próprio BV, assim? Porque eu entendo que o BV tá na mudança também, né? Pelo menos a minha leitura, assim, de fora, um pouco assim, até de marca e de comunicação e etc. Só para entender um pouco também, assim, beleza. Passar talvez ter um foco maior em pessoa física também, enfim, entender um pouco desse momento e como é que o Open Finance tá entrando assim nessa estratégia. Realmente a sua leitura é essa, Gal. O BV está num momento de expansão, né? Então a gente continua fazendo muito bem o que a gente já fazia, né? Então, quando você olha um pouquinho para o passado, com certeza lembra do BV Financeira, né? Uhum. Então, líder de mercado nisso, e a gente segue fazendo isso, mas o BV começou a olhar para as outras coisas, né? Então, puta, se a gente faz tão bem isso, por que a gente não consegue fazer o resto? Então, é esse momento de expansão. E eu acho, Gá, que aqui... Por que a gente vê tanta importância no Open Finance? Porque, dado que nós não éramos um banco de relacionamento, tipo o banco da conta corrente, o banco do cartão, essa oportunidade que a gente tem na recepção de dados, a gente não tinha dentro de casa. É diferente se você falar de um Itaú, de um Santander, de um Bradesco, que é um banco de relacionamento. Tinha muito cliente que você não sabia nada dele. Puta, né? Exato. Assim, claro, tenho acesso a birôs e tal, mas não é a mesma coisa. Pô, de jeito nenhum, assim, o quão rico são os dados que a gente pega dentro do Open Finance, nenhum birô consegue trazer hoje pra gente, né? Então, essa foi a sacada, foi a gente falar, cara, isso daqui vai ajudar a gente a chegar onde a gente realmente quer chegar. Então, desde o começo, é claro que a gente... acho que, Gá, quando começou a falar lá a regulamentação do Open Finance, não sei o quê, o contexto de dados que ia ter dentro daquilo, a coisa mais óbvia de se pensar é crédito. Sim. Né? Então, assim, o quanto isso vai ajudar a gente a discriminar crédito. Que é uma forma até de... mais óbvia de pagar a conta, né? Vamos fazer essa daqui. Se a gente acertar a mão nessa, a gente ganha um fôlego para poder ver coisas que não são tão triviais e que talvez o resultado não vai vir hoje e amanhã. A gente vai vir no longo prazo. É isso. Até porque é disso que a gente vive hoje, né? Os bancos vivem de crédito. Então, o trivial é isso. Era o que a gente já sabia e o que a gente sabia que a gente tinha que olhar. Mas, dado o viés ali de inovação que a gente tem lá dentro, a indagação que sempre foi feita pela liderança mas o que além disso? Eu lembro até de acho que estava na sua newsletter, não lembro se foi podcast ou news, que você falava, e o que tem além do PFM? Porque, e o que tem além disso? O PFM já existia no mercado, sabe? Então, embora a gente tinha e tem ainda uma estratégia muito forte com o estruturante ali, né, Gá? Eu acho que todas as instituições passam por isso. Tem o estruturante, tem ali o jogo que é meio que dado, que é diferenciação em crédito, e tem o restante. Você precisa olhar para o restante também. E foi muito nisso que a gente começou a se indagar. Cara, o que mais a gente consegue fazer com isso? O que mais? E foi nesse momento que a gente chegou ali na estratégia do demonstrativo ESG. Muito também que vocês super recente, né? Super recente. A gente lançou no mês passado, né? E acho que Só pra quem tá ouvindo aqui, a gente tá falando de março de 2023. Eu falei ano passado? Não, você falou mês passado. Eu só tô dizendo que mês passado é março de 2023. É isso. Boa. A gente lançou mês passado, março de 2023. E acho que o grande diferencial aqui do que a gente fez, Gá, perante como o mercado vem se posicionando com esse tema que é tão importante, é que a gente não quis olhar para, o quanto você está emitindo de carbono no BV. Tipo, cara, você emite carbono como uma pessoa, né? Sim. Não tem essa. Um pouco do impacto que você tem no mundo. Você tem um impacto grande no mundo. E aí a gente falou, se a gente vai fazer isso para os cartões do BV, por que já não fazer para todos os cartões? Eu tenho acesso a esse dado regulado
E a gente partiu para essa estratégia. Então, vamos utilizar os dados do Open Finance para conseguir falar para o cliente qual é a emissão que ele tem em todos os bancos, todas as instituições que ele tem relacionamento. Então, esse, Gá, foi o primeiro case, assim, que realmente, sabe quando fala, é verdade, tipo, não é só crédito, não é só o dia a dia das finanças de uma pessoa, vai muito além disso. E o que eu acho legal, num caso como esse, assim, às vezes eu uso o termo com o pessoal assim, cara, a gente precisa criar ótimas desculpas para o cliente compartilhar o dado, assim. Porque às vezes essa iniciativa sozinha, talvez ela não vá, em algum momento ela não vai gerar uma receita ali, mas ela tem vários benefícios. Primeiro, tem muita gente que se preocupa com isso, isso aumenta o engajamento, a retenção dessas pessoas. E segundo, isso também gera informação para outras áreas consumirem e melhorar a oferta. Então eu penso muito nessa estratégia aí, eu falo com o pessoal, olha, adoraria ter uma nova geração ali, simuladores 3.0, assim, tipo, eu quero fazer lá a simulação do financiamento imobiliário, ou de carro, o que seja, mas que seja uma simulação mais completa, que de repente você... Eu gosto muito da ideia de qual que é a melhor taxa que você tem para mim. Então, às vezes, eu tenho a sensação de que quando eu entro num Bankline, qualquer coisa, e eu vejo uma taxa, eu falo assim, talvez essa não é a melhor, dá pra negociar. Então, pra mim, compartilhar o dado e ver que melhorou é como se eu tivesse negociado. Né? Eu te dou uma informação e você me dá algo de volta. Então, eu acho que essas são outras formas que vão acabar atraindo pessoas para compartilhar dados. Bom, a gente compartilhava dados para saber qual era o ator da Globo que se parecia mais, né? A gente dava o dado todo do Facebook pro BuzzFeed. Então, assim, o brasileiro, ele tá disposto a compartilhar. Ele só precisa achar um gatilho ali que vai chamar a atenção dele. Assim.